Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Já começo te lembrando que hoje que dia que é? Sexta-feira, aquele dia que tem um ar diferente, que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso após uma semana trabalhada. Mas descanso mesmo só para você que nos assiste. Nós seguimos aqui na missão de apurar e te contar as notícias que movem o Brasil e o mundo. Vamos juntos então conferir os assuntos que estão em destaque nesse 2 de fevereiro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. INSS convoca mais de 4 milhões de beneficiários, aposentados e pensionistas para a prova de vida. Lula e Tarcísio se encontram pela segunda vez em uma semana para falar sobre investimentos em São Paulo. Explosão causada por gás na capital do Quênia deixa 3 mortos e centenas de feridos. Lewis Hamilton deixa Mercedes e anuncia ingresso na Ferrari a partir de 2025. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O Instituto Nacional do Seguro Social vai convocar mais de 4 milhões de pessoas para fazer a prova de vida. O aplicativo Meu INSS ou a Central 135 são formas de regularizar essa situação. Aviso que quem não regularizar pode ter aí o benefício bloqueado. Vamos ver. Desde o início do ano passado, o Instituto usa informações do cruzamento de dados para comprovar que o beneficiário está vivo. Mas, para alguns dos casos em que o rastreamento não é efetivo, o titular precisa fazer ele mesmo a prova de vida. Com isso, o INSS convocará 4 milhões e 300 mil aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova de vida anual. Esses casos se enquadram nos que o INSS não consegue fazer a comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados do governo. Por conta disso, é enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS Central 135 ou notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada. Segundo o INSS, essas pessoas convocadas são nascidas somente nos meses de janeiro a março. Já foram notificadas mais de 3 milhões de pessoas nascidas entre janeiro e fevereiro. E nesta quinta-feira foi a vez de mais 1 milhão e 200 que fazem aniversário em março e que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Os segurados que receberem a notificação devem procurar o Meu INSS ou o banco onde recebem o benefício para realizar a prova de vida. Passados 60 dias após as notificações via aplicativo Meu INSS Central 135 e ou notificação bancária, não havendo a comprovação de vida, o pagamento poderá ser bloqueado. E olha só, nessa quinta-feira, todos os municípios de Roraima ficaram sem energia. De acordo com a empresa Roraima Energia, que é responsável pelo serviço no estado, a queda aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã de ontem e afetou todo o estado. Segundo a empresa, o serviço foi normalizado no fim do dia em todas as regiões e ainda não há um laudo exato sobre o que aconteceu, mas há indícios de que pode ter sido um problema na geradora de energia. Por não estar conectado ao Sistema Interligado Nacional, o estado de Roraima tem a sua energia gerada por usinas térmicas locais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de multas equivalentes a 8,5 bilhões de reais impostas à Novonor, que é a antiga Odebrecht, por sua responsabilidade no escândalo de corrupção conhecido como Petrolão, investigado pela Operação Lava Jato. A decisão também autoriza a revisão do restante dos termos do acordo. Após o surgimento do escândalo há quase uma década, a empreiteira foi acusada pelo Ministério Público de participar, juntamente com outras empresas, políticos e intermediários, de uma rede de propinas e contratos fraudulentos com a Petrobras. Como parte do acordo de colaboração, a empresa deveria desembolsar 8,5 bilhões de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. De acordo com o documento da decisão, Toffoli determinou que havia uma dúvida razoável sobre o requisito de voluntariedade para a assinatura do acordo que impõe obrigações de pagamento. O ministro acrescentou que devem ser oferecidas condições à empresa para que avalie, diante dos elementos disponíveis coletados na operação spoofing, se de fato foram praticadas ilegalidades durante a investigação, referindo-se à operação da Polícia Federal que revelou supostas mensagens irregulares de membros da Lava Jato. Em setembro, Dias Toffoli invalidou as provas provenientes das confissões de executivos da Odebrecht, que resultaram do mesmo acordo de leniência.
No primeiro julgamento de 2024 sobre o 8 de janeiro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar mais réus. Mais 12 acusados pela Procuradoria-Geral da República por participação nos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília foram condenados pelo ministro Alexandre de Moraes. São 11 homens e uma mulher com penas de 12, 14 e 17 anos. As ações serão analisadas pelos demais ministros da Corte de forma virtual até a próxima sexta-feira. Nesse julgamento virtual não há discussão. Os ministros votam por meio do sistema eletrônico da Corte. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontram pela segunda vez em uma semana. O encontro acontece hoje em São Paulo, onde o presidente cumpre agendas para anunciar os investimentos de infraestrutura e automobilísticos no estado. Lula também participa das comemorações dos 132 anos do Porto de Santos. A expectativa é que durante esse evento sejam anunciados investimentos do governo federal na região. A previsão é que o governador paulista, Tarcísio de Freitas, também compareça nesse evento. Na última terça-feira, Lula se reuniu com Tarcísio com o intuito de firmar parcerias na construção do túnel Santos-Guarujá. A obra, estimada em aproximadamente 6 bilhões de reais, está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Mudando de assunto, a preocupação com a dengue ligou o alerta não só das autoridades brasileiras, como também da população de nós brasileiros. Em janeiro deste ano, a procura por testes em laboratórios que identifiquem a doença cresceu 77% em comparação com o mês anterior. Mas quem nos fala mais sobre esse assunto é o nosso repórter Marcos Marinho. Os dados preocupantes sobre o avanço acelerado da dengue são da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que responde por cerca de 60% de todos os testes realizados pela saúde suplementar. O levantamento mostrou que, no período entre os dias 16 a 22 de dezembro, foram pouco mais de 8.600 testes realizados. Contudo, 4 semanas depois, ou seja, entre os dias 7 e 13 de janeiro, o número subiu para mais de 15 mil testes realizados. O que mais preocupa o governo brasileiro é que a proporção entre testes negativos e positivos também aumentou, chegando a 24% de casos positivos. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 17 de janeiro, foram 55.859 registros no país, contra 26.801 no mesmo período de 2023, ano que atingiu o recorde de mortes pela doença da série histórica. A nossa mensagem é uma mensagem de mobilização nacional nesse momento, um Brasil unido contra a dengue. É essa mensagem que eu quero frisar e deixar aqui. Para isso, o SUS tem muitos elementos, além do seu histórico de atuação, faz parte dele os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, não é? A nossa capilaridade, mas nós precisamos, nesse momento, de ver, como temos dito, uma ação que é de governo, mas é de sociedade. Daí eu frisar essa ideia de um movimento Brasil unido contra a dengue. Os números indicam uma maior preocupação com a doença no momento em que as primeiras doses da vacina chegam ao Brasil para serem incorporadas ao programa de vacinação do SUS. Neste primeiro momento, devido ao baixo quantitativo, serão priorizados jovens de 10 a 14 anos de grandes cidades com alta transmissão de dengue. A expectativa é que a campanha comece agora em fevereiro. Como eu tenho dito, é hora de prevenir e cuidar. Dengue é uma doença para a qual o Sistema Único de Saúde pode operar de forma eficiente, evitando as mortes. Isso tem que ser uma tônica nossa nesse momento. E é bom ficar esperto. Segundo o Ministério da Saúde, os principais sintomas da dengue são febre alta, maior que 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar,
falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A pasta destaca, porém, que a infecção pode ser assintomática ou se manifestar de forma mais leve. Geralmente, quando provoca os sintomas, começa com uma febre alta, de início inesperado, que dura de 2 a 7 dias. E veja a seguir, explosão causada por gás na capital do Quênia deixa 3 mortos e centenas de feridos. E ainda, Lewis Hamilton deixa a Mercedes e anuncia ingresso na Ferrari a partir de 2025. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora, 8 horas e 44 minutos, pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa sexta-feira para você. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Governo Federal lançou um estudo sobre o impacto da mudança climática nos recursos hídricos do Brasil. O levantamento mostrou que a oferta de água pode cair mais de 40% na maior parte do país. Vamos ver. O estudo, divulgado pela Agência Nacional das Águas, indica uma tendência de redução de mais de 40% na disponibilidade desse recurso em bacias hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste até 2040. Isso significa que essa diminuição atinge quase todo o país e inclui grandes centros urbanos e regiões importantes para a produção agrícola. Esse cenário ainda favorece o aumento no número de trechos de rios intermitentes, que são aqueles que secam temporariamente, especialmente no Nordeste, e afetam a geração hidrelétrica, a agricultura e o abastecimento de água nas cidades afetadas aí por essa situação. Já com relação à região sul do país, o estudo mostra uma perspectiva diferente. A tendência é de aumento da disponibilidade hídrica em 5% até 2040, mas isso vem com maior imprevisibilidade e frequência de cheias e inundações, como as que já vêm acontecendo aí nos últimos anos. O levantamento traz os efeitos das mudanças climáticas para curto, médio e longo prazo e foi apresentado com a ideia de que seja aí uma referência para basear decisões de autoridades, pesquisadores e usuários na busca pela melhor gestão dos recursos hídricos, fontes alternativas de água, uso racional, além de infraestrutura adequada. O lançamento do estudo, que é inédito, ainda deu início à Jornada da Água de 2024, em um evento que reuniu ministros e secretários. O Dia Mundial, que é comemorado em 22 de março no Brasil, tem como tema "A água nos une, o clima nos move". Essa é a nossa repórter Fabiane Dorta, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul, trazendo aí para a gente as informações dos impactos das mudanças climáticas. Termina hoje o prazo para fazer a inscrição para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Estudantes interessados em participar desse processo seletivo têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para se cadastrar. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e são gratuitas. Para realizar essa inscrição, basta entrar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa oferece cerca de 400 mil bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Mais de 1 milhão de pessoas já se candidataram. Não perca e não vacile com esse tempo. Vamos agora de destaque internacional. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas em um grande incêndio provocado por uma explosão de gás durante a noite em Nairobi, capital do Quênia. Prédios residenciais, estabelecimentos comerciais e muitos carros foram atingidos. A tragédia aconteceu no bairro Embakasi, no sudeste de Nairobi. O incêndio de grandes proporções exigiu a mobilização de muitos bombeiros e só foi controlado após mais de 9 horas. O governo informou que a explosão do caminhão provocou uma enorme bola de fogo que se propagou amplamente.
Um porta-voz detalhou que 2 prédios residenciais do bairro sofreram incêndios e muitos moradores estavam no local. O fogo também atingiu vários veículos e estabelecimentos comerciais, incluindo muitas empresas pequenas e médias. Muitos moradores da região passaram a noite ao ar livre. Em junho de 2018, pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio no maior mercado ao ar livre de Nairobi. Deputados da oposição abandonaram o Congresso argentino nesta quinta-feira, no segundo dia de debate sobre o pacote de reformas proposto também por Javier Milei, depois que a polícia confrontou manifestantes que protestavam contra a lei do presidente do lado de fora do estabelecimento. A polícia disparou balas de borracha contra manifestantes nesta quinta-feira em Buenos Aires. As forças de segurança também usaram jatos de água para tentar dispersar os grupos que protestavam do lado de fora do Congresso argentino contra o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milei. Não podemos realizar a sessão dessa maneira, disse o deputado de esquerda Mariano Del Cano ao deixar a sessão junto com um grupo de parlamentares de vários partidos, enquanto no Congresso continuava o debate sobre a abrangente lei ônibus de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais com as quais Milei espera refundar o país. Os poderes delegados, exigidos por Milei, dominaram o debate nesta quinta-feira sobre as mais de 300 reformas econômicas e políticas propostas pelo governo. A Câmara dos Deputados, onde a situação tem apenas 38 das 257 cadeiras, mas conta com o apoio da oposição de centro-direita para aprovar parte do projeto da chamada Lei Ônibus, debate as medidas há 2 dias. Milhares de pessoas também se reuniram na quarta-feira em frente ao Congresso em repúdio à lei. 4 jovens foram detidas e libertadas nesta quinta-feira. A polícia turca libertou as pessoas mantidas reféns em uma fábrica da P&G. O caso aconteceu nos arredores de Istambul. Os 7 funcionários da fábrica na região de Istambul foram mantidos reféns por 9 horas por um homem que dizia agir por Gaza. As autoridades informaram que o agressor foi preso. O homem justificou sua ação como uma denúncia contra as operações militares israelenses na faixa de Gaza. De acordo com veículos de comunicação locais, forças especiais negociaram com o sequestrador. A Procter & Gamble é uma fabricante de produtos para o lar e de higiene pessoal. O mundo da Fórmula 1 foi surpreendido por uma bomba nessa quinta-feira. Lewis Hamilton vai abandonar a Mercedes depois de 12 temporadas e ir para a Ferrari a partir de 2025. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela escuderia, que afirmou que o contrato vai durar várias temporadas. Em agosto, Hamilton, de 39 anos, havia renovado até o final de 2025 com a Mercedes, para a qual se transferiu em 2013, mas havia uma cláusula para deixar a equipe alemã no final da temporada de 2024. No comunicado de despedida da Mercedes, Hamilton afirmou que chegou a hora de superar esta etapa e que está feliz por começar um novo desafio. Os boatos de que o piloto inglês assinaria com a Ferrari começaram na manhã desta quinta em um site italiano especializado em Fórmula 1, que mais tarde foi acompanhado por diversos meios de comunicação europeus. Ele vai ocupar o lugar do espanhol Carlos Sainz, que anunciou na quinta a saída da Ferrari no final de 2024. Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1 com 103 e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais, com 7, 6 deles na Mercedes. Essa edição fica por aqui, mas antes vamos viajar rapidinho para Asakusa, em Tóquio. Nas imagens você acompanha uma praça turística dessa região. A construção dos prédios nos chama a atenção e é exatamente por isso que o local é bastante popular, atrai muitos turistas, porque remete inclusive ao Japão antigo, um lugar bastante charmoso, não é? O mais próximo que nós temos do Japão aqui no nosso Brasil é o bairro da Liberdade, que fica aqui em São Paulo. A região é a que traz mais referências da cultura, da arquitetura japonesa também. Mas uma novidade que muita gente deve ter percebido é que recentemente as cafeterias japonesas estão conquistando o seu espaço por aqui. E já que nós temos as cafeterias japonesas aqui no nosso Brasil, vamos ver se elas são parecidas com as originais do Japão. As imagens que você acompanha agora são de uma cafeteria japonesa em Fukushima, ou seja, a 300 quilômetros da capital
Tóquio. Tem aqueles doces extravagantes, diferentes e bastante saborosos. A gente vê aí duas senhoras comprando, adquirindo seus docinhos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais informações para você às 10 horas. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Até lá!